E aí galera do Flatout, beleza com vocês? Espero que vocês estejam curtindo o Flatout Driving Academy. Nesses 10 primeiros episódios, a gente mostrou os fundamentos básicos essenciais para você se divertir na pista com segurança. E são técnicas também que são muito importantes para você dirigir melhor na cidade e nas estradas. Mas a gente vai começar a segunda fase do Flatout Driving Academy muito em breve. E aí realmente a gente vai entrar nas técnicas de pilotagem de fato. E aí, para deixar as coisas mais emocionantes e mais barulhentas, como vocês viram no primeiro episódio, a gente vai fazer a instalação do kit RS200 da Ordospec nesse motor aqui. Então ele vai ganhar um cabeçote com maior fluxo, comando mais bravo, um baita de um coletor de escape sensacional, todo equalizado, uma verdadeira obra de arte, além, é lógico, de um remapeamento do sistema de injeção e de ignição, né? Além disso, vão entrar outros componentes, como o diferencial autoblocante, que vai ser muito importante para o carro tracionar melhor na saída de curva, né, com esse ganho de potência e de torque, e freios redimensionados para deixar o carro equalizadinho, né, ele frear tanto quanto acelera. Tudo isso vocês vão ver em vários vlogs que a gente vai gravar ao longo das próximas semanas, lá na home garage do nosso amigo, parceiro, preparador desse carro, Daniel Soares. Vocês vão acompanhar todos os detalhes desse processo de preparação, vai ser bem legal e bem interessante. Mas a gente tem recebido muitas mensagens de leitores que têm acompanhado a gente, perguntando se, pô, aí Juliano, depois de todo esse tempo convivendo com o carro, você mantém mesmo a sua opinião da época da avaliação de lançamento? Descobriu o que você gosta, o que você não gosta? Me fala aí qual que é a real e como que é conviver com esse carro. Então a gente decidiu gravar esse vídeo antes de fazer essas modificações no carro, para mostrar realmente para vocês como é que é então a convivência com o Sandero RS. Em setembro de 2015, a Renault lançou o Sandero RS, o primeiro produto Renault Sport no Brasil. Renault Sport foi fundada em 76, a divisão de competição de motorsport da marca. Ela foi formada da união da Alpine e da Gordini, né? E é ela que fez todos os carros e motores de competição da marca desde então. Então, os Fórmula 1 desde a era turbo, do fim da década de 70, os protótipos que correram em Le Mans, os carros de rally como o Renault R5 Turbo e alguns carros bem interessantes como o Renault Space, né? Você se lembra que o Alain Prost pilotava lá com o motor Williams atrás, ali em posição central traseira, e é lógico os carros de rua esportivos da marca como o Clio RS, Megane RS e o próprio Sandero RS. Nesse carro aqui foram investidas 120 mil horas da Renault Sport, um time de 75 engenheiros lá da matriz, para desenvolver esse carro. A gente está colocando na tela aí as informações, a receita básica, né, do Sandero RS. É um carro que a gente já fez uma apresentação técnica super rica, bem detalhada na época do lançamento. A gente está colocando o link aí também para vocês lerem, caso você não tenha visto. É uma matéria bem interessante para vocês conferirem. Bom, a gente está com o Sandero RS já faz 10 meses, a gente pegou ele no comecinho desse ano. Era um carro que era da frota de comunicação da Renault, na época estava com 4 mil km, hoje está com 12 mil, o que significa que ele passou pela primeira revisão. Esse carro aqui, a revisão é feita a cada 8 mil km, então é uma periodicidade mais curta do que os outros modelos da marca, né? Isso porque é um carro de proposta esportiva. E foi uma revisão super ultra simples, a gente gastou R$ 103,50, basicamente troca de óleo e filtros e uma checagem ali de componentes, mas o carro está absolutamente perfeito desde o momento que a gente pegou até agora, zero sustos, zero imprevistos, o carro realmente é sólido que nem uma rocha. Qual que é o uso que a gente faz do Sandero RS? Como é que é a convivência desse carro em termos de intensidade de uso dessa unidade? Entre 1 e 3 vezes por mês a gente sai para as gravações do Driving Academy e aí é um uso bem intenso, às vezes até mais intenso do que o uso em track days, por exemplo. Por quê? Nas gravações a gente anda na pista como se estivesse num track day, a gente faz algumas voltas de sequência, mas muitas vezes não dá nem tempo de fazer aquela volta de cooldown, né? Vocês lembram daquele episódio que a gente falou sobre os cuidados com o equipamento track day? E aquela volta de resfriamento para os freios, o motor resfriar, às vezes não dá tempo, a gente para ali, já conversa, faz um novo take, então o uso é bastante estressante para o carro e ele tem se comportado absolutamente perfeito. A gente tem tomado alguns cuidados adicionais, a gente troca o óleo com uma frequência bem grande, esse carro já passou por 3 trocas de óleos, ou seja, uma aquela que foi feita na Renault, mais 2 que a gente fez por conta, mas para garantir que realmente o óleo vai estar na melhor condição possível, sem nenhum tipo de impureza ou contaminante, é um cuidado até excessivo. E também a gente tomou bastante cuidado na parte de freios, justamente por essa questão de não ter essas voltas de cooldown, a gente colocou o motor RBF 660, que é um fluido de freio super dimensionado para aplicação aqui, então a temperatura de ebulição é na casa do chapéu realmente. E algo que até não precisaria, porque o original ele já dá conta, realmente consegue dar 20, 30 voltas com esse carro na pista. A gente fez isso, né, na época do lançamento com o carro original.
Mas aqui, como tem essa questão dos ciclos de calor muito próximos, a gente está cuidando realmente do carro da melhor maneira possível, mesmo que seja um pouquinho superdimensionado. Além disso, a gente também faz um uso urbano desse carro. Às vezes tem alguma reunião, seja em São Paulo, no interior de São Paulo. A gente usa ele também como um carro de suporte no Flatout Midnight, muitas vezes vocês viram ele aparecendo ali de relance. E às vezes a gente pega um pouco de estrada também. Aliás, o próprio Aras Tuiuti, né, do Kaká Kalose, que a gente usa muito aquele autódromo pro Driving Academy, fica no interior de São Paulo, em Tuiuti. Então a gente tem bastante convivência com o carro em diversos cenários, né, na pista, na cidade, na estrada. Mas existe um lugar que é a cara desse carro, que é a Estrada dos Romeiros. Então nada mais propício do que a gente falar sobre como que é a experiência de conviver com esse carro, indo lá para a Estrada dos Romeiros. Tá comigo já há um tempo, mas ele ainda arranca muitos sorrisos. Se você quer um carro dinâmico, capacidade assim, lá em cima de fazer curva mesmo, se a pegada é se divertir, seja no autódromo, seja numa estrada de montanha, cara, o Sandero RS tem que ser o seu carro. Se eu fosse descrever ele para uma pessoa que não conhece o carro, seria um entusiasta, mas que nunca andou no carro, seria algo mais ou menos como um Focus Mark I, só que numa versão vitaminada 2018 ou 2015, vai, se a gente considerar ano de lançamento. Quem conhece Focus Mark I sabe, né? Um carro vívido, dinâmica quase neutra, muito comunicativo. Imagina isso, só que com mais gripe e suspensão mais firme. É essa a dinâmica do Sandero RS, assim, um carro com a capacidade de aceleração lateral totalmente comparável, por exemplo, a um Mini John Cooper Works dessa geração atual. E isso foi comprovado, inclusive, no Harris Lap Timer, quando eu andei com esse carro pela primeira vez na Capuava, totalmente original, um vídeo que a gente gravou, vou pôr até na área dos comentários esse vídeo, para vocês verem. Eu andei lá com o Harris Lap Timer, aquele aplicativo que afere tempo de volta, e também afere um certo log ali, um data log de tocada baseado no acelerômetro, né, do próprio smartphone. E lá a gente tem assim, 1G em vários momentos, em várias curvas. Então dá para ter uma ideia da capacidade de aceleração lateral desse carro ali. Agora, uma coisa interessante é que depois que a gente pegou esse carro, a gente instalou as ordomolas, né, as molas da Ordospec, tem uma carga bem maior que a original, que já é firminha, e instalamos esses pneus P0 Troféu R, aí a gente está chegando em 1.2G de aceleração lateral com picos de 1.3. É uma capacidade de aceleração lateral assim, acachapante, assim, é algo próximo ao Nissan GT-R, para vocês terem uma ideia. É lógico, o carro não tem a capacidade de tracionamento, de saída de curva e nem remotamente a mesma potência, né? Mas a sensação, a força exercida no seu corpo, a aceleração lateral, essa é diretamente comparável. Então o bichinho é bravo mesmo. Mas beleza, vocês meio que já sabem disso muito em parte, não só por nossa avaliação e as nossas experiências do Driving Academy, como, enfim, feedback de vários entusiastas e outras matérias de outras revistas, outros sites por aí, né? Mas beleza, Juliano, o carro, beleza, é bom de curva, etc e tal, mas e no dia a dia? Como é que é? Dá para usar essa suspensão ou eu vou ter uma hernia de disco andando com o Sandero RS? Aí, o que eu posso te falar é o seguinte, o carro, eles têm sim uma carga de suspensão que é bem mais firme que a de um carro convencional, mas eu acho perfeitamente usável, inclusive com essas molas aqui da Ordospec, elas tem uma carga maior, mas ainda assim é perfeitamente usável. Falando do setup original OEM, seria algo ali mais ou menos um Mini Cooper S, talvez um pouco mais firme, algo entre o S e o de Cooper Works, vamos dizer assim. Aqui a gente já tem uma coisa que realmente é diretamente comparável ao Cooper Works, mas não o de Cooper Works de geração anterior que batia seco, como o Civic SI bate seco. Aqui não, a gente tem uma carga que é muito presente mesmo, então quando você for andar assim em chão ruim, você tem que tomar um certo cuidado, né? Você não dá pra ir andando como se tivesse um carro 1.0 com suspensão lá na casa do chapéu.
porque realmente aí você vai sentir mais as pancadas, mas não secas, mas enfim, o limite ali do curso da suspensão agindo e a própria carga dela reagindo, porque é uma carga bem maior, né? Então você tem que vir com um certo cuidado, pega um piso ruim, deixa a suspensão trabalhar, que você vai ser muito feliz. O conselho que eu dou geralmente pro pessoal que fica nessa dúvida de puta, será que o carro é muito duro e tal, faz um test drive, porque cada um tem o seu critério. O que eu geralmente falo para quem manda mensagem, entra em contato comigo perguntando disso, né, da Sandero RS, eu falo, olha, faz test drive, escolhe a pior rua que você conseguir. Se você chegar à conclusão e falar, olha, eu até consigo conviver com isso aqui de boa, então, cara, pode abraçar, porque a outra parte está garantida. A diversão em pista, em estradas sinuosas, isso é garantidaço. A tocada do carro, a dinâmica do carro realmente é impressionante. Ainda mais quando você pega esse setup original do carro e começa a trabalhar, começa a desenvolver, começa a mexer em geometria, instala umas molas de maior carga, faz um upgrade de pneu, no caso aqui no nosso P0 Troféu R. Então é um carro que original ele já vai ter uma dinâmica sensacional, e aí você vai trabalhando isso, vai deixando ele ainda melhor. Outra coisa que impressiona muito já no carro original em termos de setup são os freios. O carro tem uma resistência a fading, né, absurda, então o pedal não fica borrachento. O carro original mesmo a gente dá 10, 20 voltas sem parar, perfeitamente estável. E aqui então com o RBF 660 na Motul, a temperatura de ebulição do fluido é mais alta ainda, então a gente nunca chega perto, sequer próximo a ter uma situação de pedal macio aqui, né? Aliás, o pedal é bastante comunicativo e tem uma carga boa, né? Você consegue entender bem, ele não é aquela coisa exagerada, né, no hidrovácuo, então você tem uma comunicabilidade muito boa de você entender o limite de frenagem, e a forma como o freio está trabalhando também ajuda um pouquinho no yaw, né, na guinada do carro no momento da entrada da curva, e isso é muito legal. Estava falando de suspensão, lembrando que as molas da Ordospec elas são um pouco mais baixas, deixa o carro um pouquinho mais baixo, se não me engano coisa aí de uns 30 mm mais baixo, pode ter uma pequena variação de acordo com a unidade, né? E aí com isso você vai precisar de um cuidado um pouco maior também por causa do para-choque, né, do RS, que ele tem uma espécie de splitter integrado para diminuir o arrasto, e com isso o carro fica mais ou menos que nem um Peugeot, né, que tem um 206 ou outros modelos do Peugeot, sabe, carro de queixo comprido, raspa com facilidade. Aí é só você entrar ali de cantinho que você vai estar super bem resolvido. Bom, motor F4R 2.0, né, família do Duster, que com as mudanças no sistema de admissão, no escapamento, o mapeamento também um pouquinho diferente, a gente tem aí algo 150 cavalos, diz a Renault, 2 cavalos a mais em relação ao do Duster, um bom motor, mas é lógico, se considerar assim a pegada de rato de pista, realmente vai querer andar forte, talvez sintam falta de um pouquinho mais de respiro, um pouquinho mais de disposição, especialmente em rotações altas, né? E aí é que entra justamente a questão do kit RS200 da Ordospec, que vai fazer o motor respirar com muito mais vigor, né? Que é isso que o comando de válvulas faz, né? Ele aumenta a demanda física, né, de mistura, e também a de escapamento, né? Os gases resultantes ali da queima, né? E aí com dutos também muito trabalhados, aí você tem um motor que respira mais livre, o escape todo dimensionado. Então é isso que solta o motor, né? A sensação que a gente tem um pouquinho essa, o motor é muito bom, mas ele poderia ter as amarras mais soltas, e aí é para isso que entra o kit RS200, que na verdade põe ele on par, né, como a gente chama, com os motores 2.0 F4R dos Clios, né, as versões RS dos Clio, que tem aí a potência na casa dos 200 cavalos, né? Então aí você tem um carro que é condizente com a proposta dos antigos Clio RS em suas diferentes versões. Aí entra outra grande velha pergunta da galera, que é em relação ao consumo, né? Pô, um carro 2.0, um projeto que não é exatamente atual, né, do motor, como que é? Olha, duas coisas a dizer. Primeiro é que eu ando com esse carro aqui, praticamente todo entusiasta RS só anda no etanol, porque existe uma diferença muito grande de mapeamento, né? Aqui realmente você vai sentir uma diferença significativa de performance do carro quando você usa etanol e quando você usa gasolina. Então, praticamente todo mundo que tem Sandero RS só vai andar com etanol. Então considere esses números com etanol, e considere também que aqui a gente está usando um pneu mais aderente e uma geometria divergente que aumenta um pouquinho a resistência ao rolamento do carro, tá? Na prática a gente está falando do que? Na cidade, andando numa boa, assim, de forma civilizada, vai estar aí com um consumo na casa de entre 6 e 7 km por litro, dependendo do trânsito. O problema desse carro é a empolgação, entendeu? Que aí você começa a dar umas esticadinhas aqui e ali, e aí é fácil você derrubar para 5 km por litro,
Porque motor grande é assim, né? Essa é a grande diferença. Se tem um carro downsize de 1.0 ou, sei lá, um 1.4, ele consegue ter uma média melhor de consumo de combustível em relação ao deslocamento do motor, né? Mas considerando o que o carro está entregando, putz, eu acho de verdade bem razoável esse consumo de combustível, viu? Na estrada, vai variar novamente de acordo com o seu pé, obviamente, mas aqui geralmente fica aí na casa de 8, 9 km por litro, andando realmente de forma civilizada. Lógico que você esmerilhar aí, não sei nem para onde vai o consumo, porque em ritmo de autódromo provavelmente tem um consumo até pior do que em urbano, em congestionamento, né? Uma coisa que também prejudica, como se diz, uma contrapartida que você paga pela performance do carro é a questão do câmbio. A Renault fez aqui um trabalho de close ratio, ou seja, uma marcha em cima da outra para realmente o câmbio de performance. Isso é muito legal. É um dos poucos carros que foi feito esse trabalho realmente de se reescalonar toda a transmissão e não só você encurtar o diferencial, entendeu? Então, quando você troca de marcha, fica uma em cima da outra. Eu vou dar uma diminuída aqui, no caso vocês não terem prestar atenção. Vocês vão ver que de primeira a quarta, realmente, não sei se nem vai dar para pôr a quarta, mas enfim, é uma em cima da outra. E isso é muito interessante, a rotação cai pouco, então você está sempre com o motor cheio. Segunda, beleza, tem um gapzinho, ó a terceira. Caiu quase nada, olha a quarta. Sempre lá em cima, entendeu? Então isso é muito, muito legal. Agora, a contrapartida a sexta marcha desse carro é uma marcha de performance, é uma marcha de velocidade. Então quando você está a 120 km por hora na rodovia, você vai estar ali a mais ou menos 3.000 e poucas rotações, quase 3.500 rotações. É como se fosse, na verdade, uma quinta marcha, entendeu? Então isso é um preço que você paga, e é isso que também resulta nesse consumo, que, como eu falei, eu acho bastante razoável, porque o carro está te entregando, né? Mas não é um consumo de um carro downsize. Não espere isso de um Sandero RS. Se você está comprando um Sandero RS pensando em um carro econômico, obviamente não é o carro para você. Mas falando de novo sobre a parte de transmissão, o câmbio, ele tem um trambulador que é um pouquinho mais comprido do que eu gostaria, né? O throw, né? O deslocamento longitudinal da alavanca é maior do que a gente gostaria. E aí entra de novo o nosso amigo Bruno Ordones da Ordospec. Foi a primeira peça que eles lançaram, é o Short Shifter. Nele você consegue botar tanto na regulagem original quanto encurtar em 12% ou 25% ou 38%. Aqui eu estou usando 25%. Eu acho que, de verdade, essa é a configuração que deveria sair o RS, porque fica super curtinho, mas não fica uma coisa perigosa. Fica mais ou menos que nem o Civic SI em termos de deslocamento de alavanca, né? É lógico que o peso e os engates em si são bem diferentes, são uma concepção completamente diferente, mas o deslocamento fica bem similar. Eu quero experimentar de 38, vou colocar de 38 para ver o que eu acho. Fica um pouco mais duro de encaixar as marchas, mas aí fica quase um movimento de pulso, né? Então tô bem curioso para experimentar isso aí. Cara, uma artimanha que eu acabei pegando aí andando com o carro muito em trânsito e essas coisas é o seguinte: então a gente tem um motor com bastante torque e um câmbio close ratio. Na cidade você consegue dirigir pulando marcha, que nem o Corvette fazia, Corvette C4, se não me engano. Você vai sair primeira marcha, putz, estica ela um pouquinho mais e joga a terceira, depois já joga a quinta, 50 por hora, deixa o carro já sussurrando em rotações baixas. Você tá saindo no semáforo em leve descida, já sai de segunda, passa para quarta, passa para sexta, já pula, faz essas trocas alternando marchas, porque o carro tem muito torque e como o câmbio ele tem um escalonamento próximo, você vai conseguir andar com o carro mais solto e aí você vai ganhar aí uma economia de combustível bastante considerável. Então fica essa dica aí. O que mais a gente tem de aspecto de convivência? Ergonomia. Olha, de forma geral eu acho excelente. Então eu vou falar aqui 3 pontos que são mais assim, pelinhos que eu cacei. Falar, o projeto é seu, Juliano, o que você mudaria de Natal aí? O que você gostaria de mudar? Eu gostaria que o ponto H, que é a junção, aqui é o ponto do quadril, né, a altura onde você vai ficar sentado literalmente, fosse um pouquinho mais baixo nesse carro, porque eu acho que seria mais próprio para o projeto do carro. Você está numa posição que já é mais baixa do que do Sandero, mas seria melhor, principalmente a minha estatura, eu tenho 1,83, se eu tivesse um pouquinho mais baixo. E uma outra coisa que faria uma ajuda bem legal
se a gente tivesse um ajuste telescópico na coluna de direção. A gente tem aqui só um ajuste de altura, tá? É lógico, pô, Juliano, carro de 66 mil reais, preciso querer pedir tudo no carro, mas se me perguntassem o que eu gostaria de mudar, seriam esses 2 pontos. Tem uma outra modificação de ergonomia que eu fiz, mas aí realmente é uma coisa muito minha e num carro original realmente não seria legal ter, porque algumas pessoas que usam sapatos, tênis muito largos, poderiam se atrapalhar. Eu instalei um pedal no acelerador feito sob medida, com um alargamento para aproximar ele do pedal de freio. Então, só nele, só no acelerador. O pedal de freio é totalmente original, aqui com capinha de alumínio original. Isso para quê? Para facilitar um pouquinho o ponta-taco, que aí eu só coloco ali uma parte do pé ali no freio e faço um movimento lateral, que eu prefiro fazer do que realmente mexer ali todo o calcanhar ou ficar torcendo o meu tornozelo. Eu prefiro fazer um movimento mais ágil e mais curto, né? Então, para mim, dessa forma aqui me resolveu. Estrada dos Romeiros, sem dúvida, é um ambiente mais do que propício para um hot hatch como esse aqui. Mas antes da gente chegar na parte das conclusões, queria mostrar 2 coisas, um complemento aí que ficou no ar. Uma coisa que eu acho muito legal na cabine e uns detalhezinhos que eu não achei tão legais assim, e eu fui pegando ao longo do tempo. Vamos começar pela parte boa. Vocês estão vendo que os bancos foram completamente customizados, né? Esse aqui foi o pessoal do estúdio de design da América Latina, na Renault. O Vitor Marques, o designer que desenhou isso aqui, inclusive fez a escolha dos tecidos baseados até na questão de você ter o menor escorregamento, né, do próprio corpo no banco. Foi muito bem desenhado, muito bem executado, e quem executou foi a Beth também. Então, pessoal, sensacional, realmente ficou o nosso agradecimento ao Elvissan, o Zé Mendes, toda a equipe de design da Renault. Foi uma coisa realmente na camaradagem e, putz, foi um complemento perfeito. Mas muita gente acha que esses apoios laterais aqui foram customizados, mas não. A gente usou exatamente a estrutura. Isso aqui faz uma diferença do caramba, seja no autódromo, seja na Estrada dos Romeiros, porque esse carro, como a gente falou no começo do vídeo, gera bastante aceleração lateral, né? Então isso aqui faz uma grande diferença. Agora, sobre a parte que não é tão legal. Com o passar do tempo, a gente foi percebendo que as borrachas das portas fazem um pouquinho de barulho quando você pega um piso um pouquinho ruim. Isso não é uma coisa muito legal. E aqui no painel de porta, putz, faria diferença aí ter um tecidinho aqui nessa região aqui do encosto de braço, né? Nada que assim que seja um crime, mas realmente daria um plus aí no acabamento. O sistema de infotainment tem uma boa qualidade de som, mas ele tem alguns tropecinhos. Primeiro que ele realmente demora um pouquinho para carregar, principalmente para conectar no Bluetooth. Então uma coisa que me deixou maluco nas primeiras semanas foi o aviso sonoro de excesso de velocidade. Ele é muito escandaloso e ele fica bastante escondido nos menus. Então, se você começar a andar com o carro e escutar um barulho tremendo, você não vai saber nem o que é, porque não aparece escrito em lugar nenhum que você passou da velocidade configurada, mas é o aviso de excesso de velocidade. Então, fique ligado nisso aí para você conseguir desligar. E outro ponto ali é o Bluetooth. A voz fica um pouquinho distorcida, parece estar um pouco embaixo d'água. Funciona bem, mas esses seriam os pontos realmente que o carro poderia melhorar para fechar realmente um pacote completo, né? Mas em um desses pontos que eu comentei, na verdade não desabona muito o carro não. Foram 10 meses aí indo para lá e para cá, andando em pista, cidade, estrada, e putz, na prática eu acabo mantendo muito do que eu concluí na avaliação de lançamento desse carro. Ele realmente consegue uma grande polivalência, né, entre ser um carro daily driver com custo de manutenção baixo, extrema confiabilidade em pista. É um carro que consegue andar direto na pista sem ter nenhum tipo de problema de superaquecimento de freio, de motor, de nada, e praticamente nenhum carro no mercado oferece isso, quanto menos a 65 mil reais e alguns quebrados.
Então a gente tem até no mundo dos seminovos algumas opções, né, como o Civic SI, o Citroën DS3, mas são carros que para você realmente brincar na pista e fazer muitas voltas seguidas, você vai precisar fazer um investimento aí na parte de freio pelo menos. Então um carro que você pega out of the box e põe na pista e consegue usar diariamente, esse pacote dos caras ainda realmente é bastante matador. Nessa dinâmica, como eu falei no começo do vídeo, pô, a tocada desse carro aqui se compara diretamente com carros muito mais caros, né? Com Golf GTI, com Mini Cooper Works. Lógico, é um carro que não vai entregar a mesma performance em linha reta, mas é exatamente essa a proposta do carro, né? É um conjunto, é mais ou menos como o finado, pelo menos por enquanto aqui no Brasil, o Swift Sport, né? E são carros realmente para entusiastas. Então, de fato, eu mantenho muito do que eu concluí lá atrás na época. Beleza, a gente tem sim alguns pênaltis que você paga, beleza, a suspensão é mais firme, o consumo é um pouquinho mais alto, mas olha, frente a tudo que ele te entrega por esses pequenos pênaltis, é difícil realmente de encontrar uma outra opção à altura. A gente falou de mercado de seminovos, ok, no 0 km a gente tem o Up TSI, mas não é um concorrente direto, é um projeto completamente diferente. O Up TSI é um carro com pegada daily driver mesmo, suspensão macia, um motor que não gira tanto, ele tem torque, ele é eficaz, peso e potência é bom, mas é um carro para linha reta para comparar com isso aqui. Qualquer situação de pista, de traçado, de estrada de montanha, não tem a menor possibilidade de você comparar o Up TSI com o Sandero RS. Então, para mim, eu entendo que para muita gente é um caso de dúvida, mas é água e vinho. Se você está em dúvida, eu recomendo que você faça o test drive nos dois carros, que aí você vai entender que são propostas completamente diferentes. Beleza, pessoal? Então, a gente está aqui nos últimos momentos, praticamente, né, da configuração OEM do motor do Sandero RS. O Daniel já está me esperando aí, a gente tem muita coisa para elencar, as peças para separar e todos esses procedimentos, como eu falei no começo do vídeo, a gente vai mostrar para vocês em uma série de vlogs. Beleza, pessoal? Até a próxima aí e um abraço. Sai por dentro da porta, assim? Em vez de você dar a volta, você fecha a porta. E aí, galera do Flatout, beleza com vocês? Já esqueci, caralho, nem começou. Espero que vocês estejam curtindo. Curtindo é foda, caralho, mano. Lá vou eu. Lá vou eu. Ó o Cássio, tá ligado aí. Só desequilibrado. Eu preciso fazer um alinhamento, velho. Viu tropeçando no ar, mano. Vou esperar a polícia passar e a gente vai. Mas não desses problemas que...